alunos, vamos então seguir com a parte do Windows 7. Nós vamos agora para a segunda parte. Nessa segunda parte aqui, nós vamos continuar então com as funcionalidades do Windows 7. Nós vamos falar agora sobre a central de ações. Também é um recurso novo do Windows 7. O que é central de ações? Central de ações, o próprio nome já dá uma ideia. Ele já auxilia aqui a compreensão central. Ou seja, a ideia é que ele centraliza as mensagens de manutenção e as mensagens de segurança. Como assim? Então, lembra, nós tínhamos então a barra de tarefas. Lembra aquele recurso da barra de tarefas bem aqui embaixo? Nós tínhamos aqui na barra de tarefas, representada por essa figura, uma área ao lado aqui do botão mostrar área de trabalho. Lembra que nós já falamos sobre esse botão mostrar área de trabalho. Lembra que nós falamos que quando eu repouso o ponteiro do mouse sobre mostrar área de trabalho, ele dá aquele efeito de transparência, aquele efeito chamado aeropique. Bom, nós temos o seguinte, aqui nesta área chamada área de notificação, vocês podem perceber que aparece uma bandeirinha. Essa bandeirinha é, então, a indicação do central de ações. Bom, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o seguinte. Aqui vocês podem perceber que nós temos uma janela do central de ações. E nessa janela do central de ações, nós vamos ter aqui algumas mensagens de manutenção e segurança. Por exemplo, nessa situação aqui desse computador, nós temos a seguinte situação, indicando proteção contra spyware e software indesejado, proteção contra vírus, Windows Update, itens relacionados à parte de segurança. Nós temos aqui itens relacionados à parte de manutenção. Então, central de ações, centraliza as mensagens de manutenção e segurança. Tranquilo? Importante. Bom, seguindo, o que nós vamos ter aqui? Nós temos a seguinte, quais mensagens de segurança? Quais mensagens de manutenção? Para citar quais são essas mensagens, nós temos mensagem de segurança. Nós temos aqui Windows Update. Nós temos configuração de segurança da internet, firewall de rede, spyware e proteção relacionada, controle de conta de usuário, proteção contra vírus. Então nós temos estas mensagens de segurança. Nós temos mensagens de manutenção relacionadas a backup do Windows, solução de problemas do Windows, procurar atualizações. Muito bem. Nós vamos aqui seguir. Nós vamos agora para uma outra funcionalidade, um outro recurso, também novidade do Windows 7, chamado bibliotecas. Bibliotecas. O que é a ideia de biblioteca apresentada aqui no Windows 7? Primeiro, é um modo de organização. É um novo modo de organização. Como assim? Nós sabemos que o usuário, ele então utiliza modos de organizar as informações que estão guardadas no computador. É comum você criar pastas, nomear essas pastas para facilitar a organização dos arquivos. Então você tem lá a pasta memorandos, a pasta ofícios, a pasta documentos e assim vai. Uma nova organização, uma nova maneira de você organizar seus arquivos é chamada então de biblioteca. O que nós vamos ter? A biblioteca, então, aqui no caso, ela é semelhante em alguns pontos a uma pasta. Por quê? Porque uma pasta te permite chegar a alguns arquivos. Eu vou abrir uma pasta, eu consigo visualizar lá alguns arquivos que estão dentro dessa pasta. Porém, muito importante isso, não armazena os arquivos. Porém, não armazena os arquivos. Que coisa interessante. Isso aqui é muito importante porque já caiu em prova no CESP algumas vezes. Nós temos o seguinte, a pasta, quando eu dou um clique duplo, eu tenho lá uma série de arquivos. Na biblioteca, quando eu vou abrir a biblioteca, eu tenho lá a indicação de arquivos que estão linkados, que estão relacionados àquela biblioteca. Porém, aqueles arquivos não estão dentro da biblioteca, só estão indicados dentro dela, porém não armazenados. Como assim? Vamos lá. Gente, por meio de bibliotecas, o usuário pode reunir arquivos de diferentes pastas. Olha só que interessante isso daqui. Eu tenho lá várias pastas. Por exemplo,
Eu tenho lá pastas relacionadas a aniversário de uma pessoa. Eu posso pegar arquivos destas pastas diferentes e colocá-las na biblioteca. Eu posso ter arquivos de diferentes pastas em um mesmo local, no caso da biblioteca, só que sem mover os arquivos das pastas de origem. Como assim? Vamos dar uma lembrada aqui, ó. O que nós vamos ter aqui nessa situação? Imaginem aqui esta janela do Windows Explorer. Vocês podem perceber aqui nessa parte da esquerda, nós temos aqui a indicação de bibliotecas. Percebam que nós temos aqui 4 bibliotecas padrão. 4 bibliotecas por padrão. Quais são as 4 bibliotecas? Documentos, imagens, músicas, vídeos. Nós temos essas 4 bibliotecas. Percebam que aqui você tem aqui, ó, nova biblioteca. Então, ó, eu tenho aqui essa opção aqui selecionada, bibliotecas. Temos aqui esse botão nova biblioteca. Ela vai me permitir criar uma biblioteca. Digamos que nós vamos criar aqui a biblioteca Foto Samuel. Percebam que eu criei aqui essa biblioteca chamada Foto Samuel. Então, eu tenho as 4 que já são padrão e tenho aqui, então, Foto Samuel. Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Perceba que aqui no C2 pontos, nesta unidade, eu tenho aqui uma pasta. Eu posso pegar esta pasta, clicar no botão incluir na biblioteca e depois clicar aqui em Foto Samuel. Quando eu clicar aqui em nova pasta, clicar aqui em incluir na biblioteca e depois Foto Samuel, pergunta, uma cópia desta pasta será colocada então dentro da biblioteca Foto Samuel? Não, não será colocada uma cópia. Não será feita uma cópia da pasta. O que será feito? Apenas um link. Um link, digamos assim, desta pasta ficará lá dentro de bibliotecas. Então nós temos o seguinte, nós temos esse detalhe relacionado à biblioteca, que volto a frisar aqui, muito importante, não move os arquivos da pasta de origem, não move, apenas linka, apenas dá a ideia de você ter um acesso para você ter um modo de organização novo. Brinca aí no seu computador sobre essa questão da biblioteca. Muito bem. Vamos aqui então para uma outra funcionalidade. Que outra funcionalidade? Nós temos as listas de atalho. Lista de saltos. Qual que é a ideia de lista de saltos? Lista de saltos são listas de itens recentes. Então nós temos aqui a questão de itens recentes, como arquivos, pastas ou sites, organizados pelo programa que você utiliza para abri-los. Galera, vamos lá, ó. O que é lista de saltos? A lista de saltos está relacionada com itens recentes. Como assim? Vamos dar uma lembrada aqui para a gente poder fixar isso. Você, no seu computador, tem aí o botão iniciar, certo? O que você tem? Quando você clica nesse botão iniciar, ele vai abrir aqui então o menu iniciar. Muito bem. Lembra lá do Windows XP? Lembra lá do Windows Vista? No Windows XP e no Windows Vista, você tinha um item chamado documentos recentes. Você tinha um item lá chamado itens recentes. Aqui no Windows 7 você tem uma diferença. Qual a diferença? A diferença é que nós temos para cada programa uma setinha indicando itens recentes. Então, por exemplo, nós temos aqui Word, a setinha com itens recentes relacionados a este programa. Excel, a setinha indicando a possibilidade de você visualizar itens recentes do programa Excel. No caso, nós vamos ver aqui itens recentes relacionados ao Word. O que é isso? Essa lista é chamada lista de saltos. É uma funcionalidade nova do Windows 7, já caiu em prova, importante isso daí. Muito bem. Nós vamos agora para um outro recurso. Mas antes, aluno, eu gostaria que você frisasse esta parte. Até as funcionalidades que nós vimos agora, essas funcionalidades que nós falamos até agora, são funcionalidades, então, relacionadas ao Windows 7. São novos recursos, novas funcionalidades. A partir daqui, do Windows Flip para até um ponto que eu vou indicar,
nós temos funcionalidades que já vieram de outras versões do Windows, como por exemplo o Windows Vista. Nós vamos verificar essa diferença aqui então. Qual que é a ideia? Nós temos, por exemplo, o Windows Flip. Esse Windows Flip, lembrando, não é uma funcionalidade nova do Windows 7, já veio do Windows Vista. O que você tem aqui no Windows Flip? Então vamos lá, ó. É a evolução da alternância de janelas. Ou seja, você pode alternar entre janelas. Você sabe, o Windows ele é multitarefa. Ou seja, eu consigo realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Eu posso ter vários programas abertos ao mesmo tempo. Eu posso alternar entre as janelas de programas. Como, por exemplo, pela tecla de atalho Alt mais Tab. Quando eu faço esse Alt Tab, o que vai acontecer? Ele vai me permitir ficar alternando entre as janelas. Como assim? Vamos dar uma lembrada aqui. Do Alt Tab, vocês sabem que eu posso ter essa funcionalidade indicando a alternância entre janelas. Muito bem. Mas aí, aluno, você vai falar assim, poxa, mas essa alternância entre janelas já existe realmente há muito tempo. Ok. Só que o que nós temos? Nós temos o seguinte. Esse Windows Flip aqui, ele vai exibir uma miniatura das janelas abertas. Olha só que interessante. Então, o que nós temos? A alternância entre janelas já existia há muito tempo. O Windows XP tinha isso, tranquilo. Só que aqui o que você tem? Você tem a miniatura das janelas. Essa miniatura das janelas surgiu no Windows Vista. Então lá no Windows Vista você tinha a indicação das miniaturas por meio do Alt Tab. Muito bem. E no Windows 7? No Windows 7 você tem uma outra coisa. Qual o detalhe que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, que quando eu repouso nesta miniatura, eu tenho a indicação da janela atrás. Isso é uma funcionalidade nova do Windows 7. Repouso aqui a indicação desta janela lá atrás. Tente fazer aí daqui a pouquinho quando você for revisar a aula, quando você for fazer esses recursos, utilizar esses recursos. Bom, Windows Flip, alternância entre janelas, Alt Tab. Bom, aí no Windows Vista, ele tem ainda uma outra funcionalidade que é baseada nesse Windows Flip, só que um Windows Flip 3D. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter essa alternância entre janelas em 3D. Como assim alternância entre janelas no modo 3D? Bom, nós temos aqui uma tecla de atalho para isso. Tecla de atalho para alternar entre janelas no modo 3D, nós temos aqui Windows Tab. Então lembra aquela teclazinha do Windows, né, com a tecla Tab agora? O que nós vamos ter? Nós vamos ter esta funcionalidade do Windows Flip 3D permitindo a alternância entre janelas abertas, só que no modo 3D. Né? Bem claro, fica bem tranquilo de você associar isso daqui. Bom, outra funcionalidade que nós temos que veio do Windows Vista. Então, veio do Windows Vista, Windows Flip 3D e nós temos a pesquisa indexada. Então, vamos lá. O que seria essa pesquisa indexada? Ela é uma pesquisa, ou seja, permite realizar a localização, a pesquisa no meu computador. Ela vai ocorrer de tal maneira que, o que nós vamos ter aqui? Por exemplo, eu tenho aqui o meu computador, tenho aqui esta janela do computador, essa área de trabalho. Cliquei no botão iniciar, vocês podem perceber que eu vou abrir o menu iniciar. Abrindo o menu iniciar, vocês podem perceber que aqui nesta parte, nós temos a parte de pesquisa. Muito bem. Qual que é o detalhe da pesquisa indexada? O detalhe da pesquisa indexada, primeiro, é que ela não se baseia no computador inteiro para te dar um resultado de pesquisa. Essa pesquisa indexada vai levar em consideração apenas locais indexados. E por levar em consideração apenas locais indexados, é que a pesquisa é instantânea. Como assim? Detalhe da pesquisa indexada. Eu escrevo algo aqui, digamos que eu vou fazer a pesquisa pela palavra Excel.
Perceba que a ideia é que o resultado vai ser instantâneo. Vantagem da pesquisa indexada. Resultado instantâneo dividido em categorias. No caso, nós temos programas, documentos, imagens, músicas. Bom, mas o que é importante lembrar ainda? Importante lembrar o seguinte, que, lembrando, essa pesquisa indexada leva em consideração apenas pastas locais indexados. Muito bem. E o que você vai ter? Que para escolher as pastas indexadas, o usuário vai poder, então, utilizar a opção chamada opções de indexação do painel de controle. Opções de indexação do painel de controle. Como assim? Vamos lá. Gente, o que nós vamos ter aqui que eu gostaria que vocês lembrassem, fixassem aqui, importante. Nós temos o painel de controle. O painel de controle é importante, nós vamos falar sobre o painel de controle, cai bastante em prova também. O painel de controle tem um item chamado opções de indexação. Perceba aqui está destacado este item. Se eu vou lá, clico em opções de indexação, ele vai abrir esta janela que vai me permitir então modificar quais locais estão indexados. Ou seja, eu posso incluir locais para indexação. Eu posso tirar locais da indexação. Qual que é a vantagem de você acrescentar locais para indexação? Que aquela pesquisa feita pelo menu iniciar vai levar em consideração esses locais indexados. Qual que é a desvantagem de você acrescentar vários locais para essa indexação? O seu computador pode ficar lento. A questão do desempenho do seu computador, a questão da rapidez, da velocidade do seu computador, se você tem muitos locais que são levados em consideração para essa indexação, o seu computador pode ficar lento. Então vamos lá. Nós temos os principais locais aqui indexados. Esses locais vão ser levados em consideração para a pesquisa que é feita aqui. Como é que é o nome desse recurso? Pesquisa indexada. Ok? Tranquilo. O que nós vamos ter de próxima funcionalidade? Nós temos aqui um item chamado Windows Defender. O que é o Windows Defender? Nós sabemos que existem códigos maliciosos. Nós vamos ter uma aula específica para falar sobre códigos maliciosos, vírus, worm, trojanos, spywares. Nós sabemos também que existem mecanismos de defesa, como por exemplo antivírus, anti-spyware. Nós temos um recurso que veio do Windows Vista, chamado então de Windows Defender. O que é esse Windows Defender? Então vamos lá. Esse Windows Defender ele é um anti-spyware. Então, spyware, lembrando, isso aqui, esse spyware, ele é um código malicioso. Código malicioso. Ou seja, é um malware. Spyware é um código malicioso. O que nós temos aqui? Nós temos o anti-spyware, ou seja, nós temos um mecanismo de defesa. Muito bem, o que acontece? Esse anti-spyware, chamado Windows Defender, vai permitir verificar no seu computador a existência desse código malicioso, ou melhor, desse tipo de código malicioso, e então eliminá-lo. Importante, nós temos então aí o Windows Defender. Continuando, nós temos aqui então uma janela indicando essa questão do Windows Defender. Nós temos aqui no painel de controle um item chamado Windows Defender, para que você possa visualizar, para que você possa realizar então sua configuração e o escaneamento também. Dá uma olhada quando você terminar esta aula para você poder praticar também. Importante você praticar esses assuntos que nós estamos falando aqui. Próxima funcionalidade. Próxima funcionalidade é chamado de Windows Read Boost. Read Boost. Qual que é essa funcionalidade? O que eu gostaria que vocês lembrassem aqui? Bom, muito bem. Read Boost, essa funcionalidade, ela faz o quê? Bom, ela permite utilizar uma memória flash como alternativa ao uso do disco rígido, do HD. Gente, vamos lá, ó. Permite utilizar a memória flash em relação ao HD. Memória flash, exemplo de memória flash, importante isso. Pendrive. Pendrive é um exemplo de memória flash. Importante, tranquilo. Vamos lá, vamos entender isso daqui. Qual que é a ideia?
quando você liga o computador, ao ligar o computador, os programas que são colocados em execução vão ser carregados, vão ser armazenados em uma memória chamada RAM. Então, vamos lá. Liguei o computador, os programas que vão estar em execução são armazenados na memória RAM. Memória importante. Então, os programas em execução são armazenados na memória RAM. Muito bem. Por quê? Por que são carregados na memória RAM? Porque esta memória RAM ela é mais rápida do que a outra memória chamada HD. Então vamos lá, importante isso. O seu computador está desligado, quem guarda as informações enquanto o computador está desligado, esses programas instalados, disco rígido, HD. Liguei o computador, esses programas que vão ficar em execução vão ser armazenados na memória RAM, que é uma memória mais rápida que o disco rígido, que o HD. Muito bem. E o que você vai lembrar aqui no caso? Bom, você vai lembrar o seguinte. Quando essa memória RAM ela é insuficiente, quando a RAM é insuficiente, como assim? Gente, você vai abrindo um programa, 2, 3, 4, 5, 6. Dependendo da quantidade de memória que você tem no seu computador, ela pode se tornar insuficiente. Muito bem. E aí? Quando essa RAM é insuficiente, o sistema utiliza o disco rígido para simular, importante isso, a existência de mais memória RAM. Então, qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte, nós vamos ter, quando a memória RAM é insuficiente, nós vamos utilizar o HD para simular a existência de mais memória RAM. Qual que é o problema? O problema é que, lembrando, o HD é mais lento do que a memória RAM. Como o HD então é mais lento que a memória RAM, o seu computador pode então ficar mais lento, ter queda de desempenho. Muito bem. Qual que seria então a alternativa para isso? Bom, a alternativa é utilizar esta funcionalidade então do Windows. Muito bem. O que essa funcionalidade vai me permitir fazer? Utilizar a memória flash, que é mais rápida que o HD, para poder simular justamente essa memória chamada RAM. Então, tranquilo. O HD é lento. Quando eu utilizo o HD para simular a memória RAM, eu vou ter então queda de desempenho. Pego o meu pendrive, pego essa memória flash, vou utilizar lá no meu computador para poder então simular a memória RAM por meio desse recurso chamado Windows Red Boost. Tranquilo? Bom, nós vamos então finalizar aqui nesta parte. Vamos então para um outro módulo, continuando as funcionalidades do Windows 7. Um abraço.